Você sabia que a obesidade é a epidemia do nosso país? 1 em cada 5 pessoas tem sobrepeso. Para falar sobre o assunto hoje, eu estou convidando o Dr. Fábio Navarro, médico cirurgião do aparelho gástrico. Esse é o nosso Saúde na TV de hoje. Dr. Fábio, é um prazer te receber aqui no programa Saúde da TV de hoje. O prazer é todo meu. Vamos falar um pouquinho de obesidade? Vamos sim. O Brasil está se tornando um país obeso, doutor? O Brasil tá. O Brasil e o mundo, né? Hoje a obesidade é uma grande doença, né? Ela é uma grande doença e tem que ser vista como uma grande doença, né? Hoje, para você ter uma ideia, a população do Sudeste, nós temos 20% de sobrepeso. 1/5 da população nossa tem sobrepeso, nossa região, né? E isso é um número muito grande, é um número muito grave, né? Vem crescendo? Vem crescendo cada vez mais. Foi identificado já fatores de risco, por exemplo, que separam a população americana da nossa população? O que os americanos fazem mais do que a gente para poder ficar mais obeso? O que eles fazem mais que a gente é o fast food. É o estilo de vida, né? Estilo de vida mesmo. É o estilo de vida. O americano, ele é um clicador de botão, né? É o controle remoto, é o carro, e o fast food, né? Mas nós estamos indo para isso também, né, doutor? Nós estamos caminhando para isso. O estilo de vida do brasileiro mudou muito, né? Mudou. O estilo de vida mudou muito. Menos atividade física, a alimentação mudou. Quando a gente fala de alimentação saudável, você não quer que a pessoa tenha aquela... Não necessariamente tem que ser aquela alimentação fit. Alimentação saudável é aquela comida feita em casa, o arroz, o feijão, a comida balanceada, feita com qualidade. E isso é o que cada vez menos vem acontecendo. Come-se mais fora, trabalha-se mais... algumas comodidades do dia a dia, né? O controle remoto, é o vidro elétrico do carro, é o carro automático, é o carro. Anda-se menos, né? Anda-se menos. E então isso vem acarretando uma mudança no perfil da população, vem acarretando o ganho de peso, vem acarretando a obesidade. A tecnologia vem contribuindo para isso também? Com certeza. Vem contribuindo tanto para o ganho de peso e para a obesidade, mas vem contribuindo no tratamento também. Perfeito. E outros fatores, por exemplo, hormonais, existem esses fatores envolvidos na obesidade? Existem. Os fatores hormonais existem, mas eu acredito que mais importante que o fator hormonal, talvez seja o fator ambiental. É o ambiente que aquele indivíduo vive. Para você ter uma ideia, existem dados, né? Numa casa que um dos pais é obeso, a chance de um dos filhos ser obeso é de 50%. Com os 2 pais obesos, a chance é de 80%. Nossa, ou seja, isso prova que o hábito daquela casa influencia na obesidade dos filhos, né? Com certeza deve ter diferenças dentro dos estados do nosso próprio país, né? Com certeza. Nós temos uma diversidade alimentar gigantesca no Brasil. Gigantesca. Isso já tem dados assim numéricos para alguma coisa em relação a isso? Não, eu não conheço nenhum estudo nesse sentido. Mas o que a gente imagina que em estados, vamos colocar em regiões como a nossa, né, na região sudeste, que é a região brasileira com maior índice de sobrepeso, é uma região com poder aquisitivo maior também, imagina-se que coma-se mais, né? Sim. Coma-se mais e com uma qualidade pior, né? Sim. Doutor, quais são os níveis de obesidade? Então, a gente tem o sobrepeso, a obesidade mórbida, como é que isso funciona? Nós temos isso aí é calculado com o IMC. Índice de massa corpórea. Índice de massa corpórea. É uma continha muito simples que você pega o peso e divide pelo quadrado da altura, né? Aí você tem vários resultados, aí você tem várias faixas de obesidade. Como você mesmo disse, tem o sobrepeso, obesidade grau 1, grau 2 e grau 3. Tem uma outra maneira de medir essas faixas, né?
eu prefiro a outra maneira, que a gente fala de obesidade mórbida, que é aquele indivíduo acima de 40 de IMC, a gente fala de superobesidade, que é o indivíduo de 40 a 50, e a gente fala de superobesidade, que é aquele indivíduo com acima de 60 de IMC. Certo. São os casos mais graves. São os casos bem mais graves, né? São os casos críticos, vamos colocar assim. Né? Ok. E dependendo de cada nível de obesidade, eu imagino que deve ter um tratamento diferente para cada nível. Dependendo de cada nível de obesidade, um tratamento. Os pacientes com sobrepeso geralmente são pacientes para tratamento clínico. Né? O tratamento clínico, o que é? É a mudança no estilo de vida, é a dieta, é a atividade física. Alguns pacientes com indicação de algumas medicações. E também, em alguns casos, alguns outros tratamentos não cirúrgicos. Por exemplo, um balão intragástrico, que ainda existe, ainda é utilizado. E mais recente, que virou uma febre nas redes sociais, a gastroplastia endoscópica. Né? O que é a gastroplastia? É um procedimento feito por endoscopia, não tem cirurgia, não tem furos no abdômen, não tem corte, nada. No estômago? No estômago. O endoscopista ele vai lá, ele faz uma sutura dentro do estômago e transforma esse estômago num tubo gástrico com uma capacidade menor. Isso é indicado para um grau menor de obesidade? Para um grau menor de obesidade. Tem bons resultados? Pode ser feito em grau maior de obesidade também, mas geralmente em grau menor de obesidade. Tem bons resultados. Tem bons resultados. O paciente a emagrecer. Ajuda o paciente a emagrecer. Não existem trabalhos a longo prazo, não existem trabalhos de 10 anos. Falando de resultado, de reganho de peso, mas o que se tem até hoje são resultados bons, com poucas complicações. Junto com a cirurgia é necessário também a reeducação alimentar. Isso é fundamental. Tudo que você citou anteriormente, isso é fundamental. Isso é a base, né? Na verdade, essa é a chave para qualquer tratamento de obesidade. Né? Nos níveis mais elevados, aí a gente tem a cirurgia bariátrica, é isso? Nós temos cirurgia bariátrica. Como é que funciona a cirurgia, doutor? Hoje a cirurgia bariátrica aqui no Brasil, ela segue algumas normas. Existe uma portaria do Ministério da Saúde que fala as normas que eu tenho que respeitar. Quais são as indicações, quais são os tipos de cirurgia que são disponíveis aqui no Brasil, que são permitidas, né? Eu não posso tirar uma cirurgia da minha cabeça e executar, porque isso não é legal, não é permitido aqui no Brasil. Nossa legislação não permite isso. Então lá fala o que eu tenho que preencher de critério para indicar uma cirurgia e quais as cirurgias que eu posso fazer. Fala como que tem que ser esse pré-operatório, avaliação pré-operatória, como deve ser um pós-operatório ideal. Perfeitamente. Eu vou chamar o nosso primeiro intervalo e na volta a gente já volta falando sobre esses critérios, pré-avaliação e o tratamento em si. Ok? Você que está nos acompanhando, não saia daí, a gente volta já já. Você tem dor nas costas? No quadril? Ou nos joelhos? No ITC Vertebral e no Instituto Trata, personalizamos o tratamento para as dores de cada paciente, oferecendo o que há de melhor na fisioterapia praticada nos principais centros de reabilitação do mundo, trazendo inovação, alta tecnologia, eficiência, menos dor e mais movimento com qualidade de vida. Agende uma consulta. Chegou o SOS Me, uma solução simples para quem está na melhor idade, mas prefere continuar a viver em casa com liberdade e independência. Através de um simples toque, você aciona a central de atendimento, que imediatamente notifica pessoas pré-selecionadas a responder à emergência. SOS Me, ligue 0800 943 3112 ou acesse o site.
Estamos de volta com o Dr. Fábio Navarro, médico cirurgião do aparelho digestivo, e estamos falando um pouquinho sobre obesidade. Fábio, retomamos o nosso assunto do primeiro bloco, né? Os critérios em relação à cirurgia bariátrica, indicações, contraindicações, quem pode fazer, quem não pode fazer. São basicamente 3 critérios para indicar uma cirurgia. Isso que eu estou te falando está nessa portaria do Ministério da Saúde. É um paciente que tem que ter de 18 a 65 anos, tem que ter pelo menos 2 anos de obesidade, nesses 2 anos ter tentado emagrecer de outras maneiras, com os tratamentos clínicos, e o IMC. São pacientes que com 40 de IMC para cima, com obesidade mórbida para cima, todos têm indicação, e de 35 a 39,9 é uma faixa especial que eu preciso ter algum problema de saúde relacionado com a obesidade. Quais são esses problemas? Os mais comuns: hipertensão, diabetes, algum problema articular grave, gordura no fígado, doença do refluxo, ovário policístico em mulheres. E tem algumas outras, a gente chama de comorbidades, né, que são doenças associadas, que são menos comuns também, que também tem indicação para fazer cirurgia bariátrica nessa faixa de IMC. Entendi. O paciente, ele também precisa receber essas informações, né? Ele precisa receber essas informações. Essas informações, elas estão de acesso na internet. É muito fácil, você jogar no Google lá, portaria, Ministério da Saúde, cirurgia bariátrica, você encontra todas essas informações. E para indicar uma cirurgia, eu costumo brincar com o paciente que é uma consulta um pouco frustrante, assim, o paciente chega cheio de dúvidas no consultório, cheio de expectativa para saber sobre as cirurgias, para saber sobre os tipos de cirurgias, aí a gente conversa sobre as indicações. Não adianta eu conversar sobre o tipo de cirurgia com o paciente numa primeira consulta, porque tendo indicação ele vai para um programa de pré-operatório. Nesse programa de pré-operatório às vezes muda toda a maneira de enxergar aquele paciente. Então, a expectativa era de fazer um tipo de cirurgia, ele volta, nossa, vamos fazer outro tipo de cirurgia. O que compõe esse momento pré-operatório que você citou agora? Esse momento de pré-operatório, a gente trabalha no dia a dia com alguns convênios, com algumas operadoras de planos de saúde diferentes, e dentro da realidade de cada operadora é feito de uma maneira. Forma. Mas o que é essencial? É essencial uma avaliação psicológica e nutricional. Muitas vezes consegue reverter sem a cirurgia? Muitas vezes. Tem muitos pacientes que começam nesse pré-operatório, nesse acompanhamento, a perder peso. Inclusive, perder peso é um dos requisitos para poder operar. A gente sempre pede que o paciente perca peso. A questão da perda de peso é importante porque diminui a chance de ter complicações de pós-operatório, tem complicações da cirurgia, então você faz uma cirurgia mais segura. E nesse pré-operatório, alguns pacientes eles começam a perder peso, eles começam a gostar disso, começam a ver os resultados, ver né? resultado, e isso vai estimulando cada vez mais. E tem paciente que desiste de operar porque tem um resultado bacana. Sim. Porque tem um resultado bacana. Não um resultado estético, mas um resultado em relação à melhora da qualidade de vida, em relação à resolução daqueles problemas de saúde que ele tinha antes. Ele deixa de ser hipertenso, às vezes ele deixa de ser diabético. Então isso é bem bacana no pré-operatório, que alguns pacientes não chegam à cirurgia. Doutor, quais são as doenças, por exemplo, que são fatores assim de risco para a cirurgia e que realmente o paciente não tem indicação de estar fazendo essa cirurgia? A não indicação de fazer a cirurgia são transtornos psiquiátricos graves e não controlados. O paciente que tem algum transtorno psiquiátrico, depressão, um transtorno de ansiedade, quando isso é controlado e ele está medicado, ele está acompanhando lá com o psiquiatra dele, o paciente está bem, não é contraindicação, mas quando tem algum transtorno grave, esse paciente não deve operar. Outra contraindicação é o etilismo, paciente que ingere álcool. Veja bem, a obesidade para a maioria dos pacientes é uma compulsão, ele tem uma compulsão por alimento, ele come muito. Num pós-operatório ele vai deixar de comer muito, porque ele não vai conseguir comer muito, ele não vai ter muita fome. Então ele tem essa compulsão, isso é dele. Ela
pode se transformar numa outra. Então, aquele paciente que ingere muito álcool, num pós-operatório, pode muito bem se tornar um alcoólatra, né? Ingerir ainda mais. Ingerir ainda mais. Então, é uma outra contraindicação. São as principais, nós não temos outras contraindicações assim. Pressão, diabetes. Pelo contrário. Pelo contrário. Indicação para operar. Perfeito. Isso auxilia na indicação de uma cirurgia, que são problemas de saúde relacionados com a obesidade, que aumenta a mortalidade daquele paciente, né? Doutor, depois que o paciente passou pelo processo esse pré-operatório, como funciona o restante, vamos dizer assim? Sim. Nesse pré-operatório, ele foi avaliado psicológica e nutricionalmente, né? Ele não foi avaliado fisicamente. É feita uma avaliação física desse paciente, ele passa com outros especialistas, ele vai passar em consulta com um cardiologista, com um pneumologista, com um médico anestesista, faz alguns outros exames e no final desse processo todo nós sentamos lá no consultório, uma conversa bem tranquila com o paciente, geralmente com algum familiar presente, isso é importante, né? Ter esse apoio o apoio e o envolvimento da família. Nós sentamos para definir qual que é o melhor tipo de cirurgia para aquele paciente. Essa conduta ela tem que ser individualizada. Não existe um tipo só de paciente e também não existe um tipo só de cirurgia. Dentro daquela portaria ela fala que eu posso fazer 4 procedimentos diferentes aqui no Brasil. Então dentro desses 4 eu tenho que identificar naquele paciente qual que é o melhor procedimento. Então tem que casar o paciente com a cirurgia, né? Então no próximo bloco a gente volta falando sobre cirurgia bariátrica, não saia daí, a gente volta já. Você tem dor nas costas? No quadril? Ou nos joelhos? No ITC Vertebral e no Instituto Trata, personalizamos o tratamento para as dores de cada paciente, oferecendo o que há de melhor na fisioterapia praticada nos principais centros de reabilitação do mundo, trazendo inovação, alta tecnologia, eficiência, menos dor e mais movimento com qualidade de vida. Agende uma consulta. Chegou o SOS Me, uma solução simples para quem está na melhor idade, mas prefere continuar a viver em casa com liberdade e independência. Através de um simples toque, você aciona a central de atendimento, que imediatamente notifica pessoas pré-selecionadas a responder à emergência. SOS Me, ligue 0800 943 3112 ou acesse o site. Estamos de volta, doutor Fábio Navarro. Fábio, vamos falar um pouquinho então dos 4 tipos de cirurgia que o senhor citou aí nos blocos anteriores. Bom, essas cirurgias elas são normatizadas, né? Elas são normatizadas pelo Ministério da Saúde. Então todos esses tipos eles são permitidos aqui no Brasil. Dos 4 tipos, 2 são mais realizados, vamos colocar assim, os 2 são mais bacanas. E 2 são menos realizados, que são cirurgias mais complexas, com um acompanhamento de pós-operatório mais difícil de fazer, com maiores complicações, então elas são menos utilizadas. Dessas 2 que são mais utilizadas aqui no Brasil, nós temos dois tipos de... uma que chama bypass, é uma cirurgia que o que é feito nessa cirurgia? É feito um pequeno reservatório gástrico, então o estômago que tinha uma capacidade aí para 1,2 litros, 1,5 litros mais ou menos, ele passa a ter uma capacidade de 50 ml. Nossa, reduz muito. Reduz muito. Reduz muito a capacidade, reduz muito o tanto que esse paciente consegue ingerir de alimento. E acompanhado disso é feito um desvio no intestino, um desvio do trânsito intestinal. Então fica um pedaço do intestino que o paciente não absorve nutrientes. Essa cirurgia se chama cirurgia de bypass, é a cirurgia mais feita no Brasil. O estômago hoje. Ele é retirado? Ele não é retirado, ele é separado. É feito um novo estômago pequenininho, mas a maior parte do estômago ela continua lá.
ela continua produzindo suco gástrico, continua produzindo algumas enzimas ali que auxiliam na digestão, mas ele fica separado. Essa cirurgia é a cirurgia mais feita no Brasil ainda. Eu falo ainda porque no mundo não é a cirurgia mais feita. O Brasil, eu não sei qual palavra que a gente deveria usar, se nós estamos atrasados em relação ao que está sendo Tá feito. acontecendo no mundo inteiro, Ou né? se nós somos mais resistentes a mudanças. Mas ela foi a cirurgia mais feita no mundo até poucos anos atrás, até uns 8, 10 anos atrás. Perfeito. A cirurgia mais feita no mundo hoje é uma cirurgia que se chama sleeve. É feita uma gastrectomia vertical. O que é esse nome, né? É retirado um pedaço do estômago. Essa cirurgia, sim, ela é irreversível. A gente retira um pedaço do estômago e faz um tubo gástrico. Tá. Fica um estômago, um tubo, ele desce do esôfago, forma um tubo e vai lá para o intestino. Essa cirurgia ela não mexe em absorção. Apesar da gente considerar ela um pouco mais radical, por ser irreversível, a gente não tem como reverter essa cirurgia porque a gente tira um pedaço do estômago. Quanto é tirado, doutor, do estômago ali? Quanto que é tirado? Vamos colocar que sai aí uns 60% do estômago, mais ou menos. Considerável, né? É considerável. A gente retira mais ou menos 60% do estômago. E apesar de ser irreversível, é um pós-operatório mais tranquilo. É um pós-operatório que a gente tem menos dificuldade com aquele paciente, porque ele não tem desnutrição, ele não tem deficiência de nutrientes, de vitaminas, porque a gente não mexe na absorção. Essa é a cirurgia mais feita no mundo hoje. Essa gastrectomia tem essa cirurgia vertical. em Franca, o senhor realiza ela? Eu realizo essa cirurgia Sim. hoje. Minha casuística hoje é mais ou menos uns 65% de sleeve, que é essa cirurgia que é mais feita lá fora, Perfeito. e os 35% de bypass. Aproximadamente é isso que eu faço Como o hoje. senhor mesmo falou anteriormente, né? O paciente que vai selecionar qual delas, né? Juntos, né? Junto. Nós, eu e o É. paciente, nós vamos O sentar quadro do paciente, e né? ver e definir qual que é a melhor cirurgia para aquele Perfeito. paciente. Tem que ser uma conduta individualizada. Eu não posso engessar o paciente na cirurgia que eu faço. Exatamente. Eu tenho que fazer a cirurgia que é melhor para Exatamente. o paciente, né? Como é que é o pós-operatório disso? O Um pós-operatório- pouco mais de detalhes, doutor. O pós-operatório, ele é tranquilo. Ele é tranquilo assim, ó. A nossa rotina de cirurgias, né? O paciente, ele opera num dia, no mesmo dia ele já está andando no corredor do hospital. Isso é fundamental para diminuir o número de complicações. Perfeito. Quanto mais ele mobiliza, quanto mais ele sai do leito, menos complicação ele vai ter. Perfeito. Então a gente coloca o paciente à noite para andar. Eu brinco com os acompanhantes que ficam lá fora, falo, gente, é para colocar para andar sem dó. É para pôr para andar mesmo, porque diminui a chance de ter complicações. Então ele opera na hora do almoço, mais ou menos, no final da tarde, comecinho da noite, ele está andando no corredor, no dia seguinte ele está indo para casa. Maravilha. Ele está indo para casa com uma dieta líquida, são 30 dias de dieta líquida. Ela é uma dieta, a gente fala que é uma dieta líquida fracionada, então ele ingere pequenas quantidades de tempos em tempos, né? É diferente isso de uma cirurgia para outra, de um sleeve para um bypass, mas ao longo do dia ele ingere mais ou menos 2 litros de líquidos. Isso são 30 dias. Depois dos 30 ele faz mais 30 de pastoso, depois ele passa por uma dieta semissólida e depois ele passa por uma dieta sólida. Ele acompanha a vida toda. O paciente que fez cirurgia bariátrica, ele não pode perder acompanhamento. Ele não precisa acompanhar comigo, mas ele tem que acompanhar com alguém que entenda de cirurgia bariátrica para poder conduzir melhor esse paciente. Que eventualmente ele vai ter uma vitamina que você precisa corrigir, algum suplemento um pouco diferente. Por falar em suplemento, todos tomam vitaminas para o resto da vida. Tá? No sleeve tomam um pouquinho menos, no bypass tomam um pouquinho mais, mas todos tomam vitaminas para o resto da vida. A necessidade disso é muito mais fácil prevenir uma deficiência do que tratar uma deficiência. Então todos tomam polivitamínico para o resto da vida e esse acompanhamento ele é fundamental. Não deixe de acompanhar, tem que ir, ele é periódico, no início são consultas mais próximas e a partir do momento que a gente vê que esse paciente está bem estável, a gente faz exames, os primeiros exames são com 6 meses, depois com 1 ano, a partir daí faz anual. Geralmente esses pacientes estão estáveis a partir de 1 ano. Não pode perder esse acompanhamento,
Porque o que geralmente acontece? Chega algum paciente que não operou comigo ou que operou comigo, mas que parou de acompanhar, na hora que ele vai fazer exames, está cheio de deficiências, está faltando vitamina, aí nós temos que correr atrás. Sim. Então, assim, existem complicações de cirurgia bariátrica, mas naquele paciente que acompanha direitinho, que faz tudo certinho, que toma o polivitamínico, essas complicações são muito menores. Doutor, orientações finais para o nosso público. Orientações finais. Independente, para aqueles pacientes que estão acima do peso, que têm obesidade, que têm sobrepeso, independente do tipo de tratamento que ele vai fazer, o que é fundamental entender? É fundamental entender que, independente do tratamento, a mudança do estilo de vida ela é fundamental. Porque, se você for analisar a causa base da obesidade é essa, então ele tem que mudar o estilo de vida. O paciente que entendeu isso, que encara isso de uma forma natural, ele vai ter um resultado bom com tratamento clínico, ele vai ter um resultado bom com tratamento cirúrgico. O paciente que realmente entendeu a essência do problema, ele vai ter um resultado muito melhor. Maravilha. Queria te agradecer novamente. Foi uma aula, não foi uma entrevista, né? Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando com vocês e para vocês. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado, doutor. Eu queria agradecer a você que esteve presente durante toda a nossa entrevista. Continue nos acompanhando no Facebook Saúde na TV Franca e também no canal 23 da NET. Até a próxima.